Um choro agudo rasgou o silêncio da noite, um som frágil e desamparado que apertava o peito. Dmitri acordou de repente, como se emergisse de um mergulho profundo, ofegante. Por alguns segundos ficou olhando para o teto, tentando se localizar, até que a realidade o atingiu com toda a força. Já vou, meu filho, já vou, murmurou, tateando no chão em busca dos chinelos. O relógio no criado mural marcava 3h20. Ele se levantou com dificuldade, esfregando o rosto com as mãos. O sono havia desaparecido, deixando apenas cansaço e uma dor latejante nas têmporas. O quarto do bebê estava mais frio que o restante da casa. Zacar estava deitado no berço, seus pequeninos braços se movendo no ar, como se tentassem agarrar algo invisível. Dmitri inclinou-se sobre o filho, acariciando-lhe a cabeça com cuidado. Está com fome, não é? Claro que está. Seu pai vai resolver isso agora. Com delicadeza pegou o menino no colo, apertando-o contra si. Zacar havia completado 5 meses na semana passada, mas Dmitri ainda sentia medo de segurar aquele ser tão pequeno, tão frágil, como se pudesse quebrá-lo com suas mãos acostumadas a digitar códigos, não a trocar fraldas. A cozinha o recebeu com a luz amarelada da lâmpada antiga e um silêncio pesado. Ele ligou a chaleira e, por hábito, esticou o braço em direção à prateleira onde guardava a mamadeira. Zacar se aquietou em seus braços, como se pressentisse que a comida estava por vir. Espere só um pouco, meu filho. 5 minutos. Com uma mão, abriu o armário onde ficavam os alimentos infantis. Seus dedos encontraram apenas o vazio. Não pode ser. Transferiu o peso do filho para o outro braço e espiou dentro do armário. Nada. A lata de leite em pó que ele tinha certeza de estar ali havia desaparecido. Fechou a porta, abriu novamente, como se isso pudesse fazer a comida aparecer. Depois correu até a geladeira, escancarou-a e revistou cada prateleira com o olhar. Como assim? Soltou, olhando para o nada. Foi então que Zacar, como se sentisse a mudança no pai, começou a chorar de novo. Não era um choro alto ou exigente, mas um lamento ancestral, como se ele já soubesse que o mundo era injusto e as pessoas frágeis. Dmitri ficou parado no meio da cozinha, abraçando o filho, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Era como cair em um sonho, sabendo que não há como evitar a queda. Agora, meu pequeno balbuciou, tentando encontrar uma solução. Mas o que fazer às 3 da manhã? O mercado mais próximo ficava a 20 minutos de carro. Naquele prédio novo, na periferia da cidade, ele mal conhecia os vizinhos. E quem atenderia a porta a essa hora? Seus olhos caíram sobre a geladeira, onde um ímã com a foto de uma cidade desconhecida ainda prendia um bilhete. Dmitri conhecia cada letra daquele recado, cada curva da caligrafia familiar. Desculpe, não consigo. Svetlana, onde você está? Ele suspirou sem perceber que falava em voz alta. Um mês havia se passado, e ele ainda conversava com ela como se ela pudesse ouvir, como se ela tivesse saído para comprar algo e voltasse a qualquer momento. Zacar, de repente, se calou e olhou para o pai com um olhar surpreendentemente atento para um bebê. Em seus olhos, tão parecidos com os da mãe, refletia-se a luz fraca da lâmpada. Vamos dar um jeito, disse Dmitri, tentando convencer a si mesmo tanto quanto ao filho. Nós dois vamos conseguir. Ele se aproximou da janela. Do lado de fora, os primeiros flocos de neve caíam devagar, esparsos, como batedores anunciando a chegada do inverno. O céu estava baixo, carregado como uma mancha de tinta sobre papel cinza. A noite parecia interminável. De repente, Dmitri lembrou-se de um sonho de infância. Corria por uma estrada deserta no inverno, tropeçava na neve, enquanto algo escuro e ameaçador o perseguia. Ele acordava gritando, e sua mãe estava ali, acariciando sua cabeça, murmurando palavras de conforto. Meu Deus, pensou, eu sou programador. Resolvo problemas complexos todos os dias, decifro códigos, construo sistemas. E agora, uma tarefa tão simples, alimentar seu filho, e ele não conseguia. O celular vibrou no bolso da calça de moletom. Era o despertador. 4 da manhã, hora da segunda mamada. Dmitri riu sem graça. Que ironia! Zacar voltou a chorar baixo, como se pedisse desculpas por existir. Aquele som partia ao coração. Sabe de uma coisa? Decidiu Dmitri. Vamos ao mercado agora mesmo. Com cuidado deitou o filho no sofá, cercando de travesseiros e vestiu-se rapidamente. Depois, com o mesmo cuidado, trocou as roupas de Zacar, evitando movimentos bruscos. Seremos como 2 espiões, disse, colocando meias quentinhas nos pezinhos pequenos. Uma missão noturna. Nada é mais importante do que isso. Lá fora a neve caía mais intensa. Uma fina camada branca já cobria o parapeito da janela. Dmitri acomodou Zacar na cadeirinha do carro, cobrindo-o com um cobertor, e conferiu chaves, celular e carteira.
A porta da frente bateu atrás deles com um estrondo, como um tiro na quietude da madrugada. À frente, apenas a estrada, a neve e o desconhecido. Não havia volta. Vamos conseguir, repetiu Dmitri, desta vez com mais firmeza. Com certeza vamos. E foi então que Zakhar, como se respondesse, apertou seu dedo com a mãozinha minúscula com uma força inesperada, como se dissesse: estou com você, papai. Confio em você. O velho carro avançava pela neve, os faróis iluminando apenas um pequeno trecho do caminho. Depois dos limites da cidade, a tempestade se intensificou. Não eram mais flocos tímidos, mas uma parede branca que desabava do céu. Tudo bem, Zakhar, vamos passar por isso, disse Dmitri, olhando pelo retrovisor, onde o filho dormitava tranquilo na cadeirinha. Faltavam 30 quilômetros até a cidade vizinha. Lá havia farmácia e supermercado abertos 24 horas. Teriam leite e fraldas, tudo o que precisavam. A estrada serpenteava entre morros, coberta por um manto branco e impenetrável. As placas de trânsito haviam se transformado em fantasmas esbranquiçados. Dmitri apertou o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, tentando enxergar através do caos de neve à frente. Algo naquela tempestade despertou uma memória antiga, vaga como uma pegada na areia. De repente viu-se menino, aos 10 anos, no banco de trás do carro dos pais. Também era uma nevada repentina furiosa, como se a natureza quisesse lembrar aos humanos seu lugar no mundo. Não tenha medo, Dmitri, dizia seu pai, trabalhando com a pá. Vamos sair dessa. Já passamos por piores. E sua mãe estava ao lado, segurando sua mão, contando histórias enquanto o pai lutava contra a neve. Dentro do carro, o calor do respiro deles, o afeto, a certeza de que juntos superariam qualquer coisa. Zakhar se mexeu e resmungou, tirando Dmitri das lembranças. Ei, pequeno, só mais um pouco, disse ele, olhando pelo retrovisor. Seu pai está aqui do seu lado, e a sua? Não. O pensamento surgiu sem querer, e Dmitri o afastou imediatamente. O celular, no banco do passageiro, vibrou. Era uma foto de sua mãe na tela. Ele o pegou com urgência, quase soltando o volante. Mãe, exclamou, mas do outro lado só veio um chiado estático, e a ligação caiu. O sinal havia desaparecido. Dmitri jogou o aparelho de volta no banco, frustrado. Atenda, mãe, sussurrou para o vazio. Nunca lhe contará sobre Svetlana, sobre estar sozinho agora. O orgulho não permitirá. Sua mãe sempre avisara, não tenham pressa com um filho. Testem o relacionamento primeiro. Mas ele e Svetlana estavam tão certos de seu amor, de seu futuro feliz. A tempestade piorava. Redemoinhos de neve dançavam na luz dos faróis como espectros. Dmitri reduziu a velocidade ao mínimo, mas ainda assim sentia a instabilidade do carro. No fundo da alma, uma ansiedade crescia. Uma ansiedade viscosa, sufocante, como um presságio de desgraça, apertava-lhe o peito. Eles já haviam passado pela curva que levava a Ovsianka, e à frente estendia-se o trecho mais deserto da estrada, quase 10 quilômetros sem uma única casa, sem iluminação, sem sinal de telefone. No inverno, mesmo de dia, poucos carros ousavam passar por ali, em uma nevascada como aquela, então, ninguém em sã consciência se arriscaria. O céu escurecia como tinta dissolvida em água. Dmitri olhou para o relógio. Apenas 17 horas, mas a escuridão era densa como meia-noite. Uma escuridão antinatural, opressiva, como se um sudário tivesse coberto a terra. Zakhar chorou novamente, dessa vez com um tom exigente, magoado. Dmitri sabia. O menino estava com fome, com frio, desconfortável. Aguenta, pequenino, implorou em voz baixa. Só mais um pouco. Mas no peito, um nó se apertava não por si mesmo, mas por aquele ser frágil no banco de trás. O medo primitivo, cruel, daqueles que só os pais conhecem. O terror de não conseguir proteger, de não ser suficiente, de falhar na missão mais sagrada que a vida lhe confiará. De repente, à frente, luzes vermelhas piscaram na cortina de neve, os faróis traseiros de um carro. Um alívio instantâneo percorreu Dmitri, mas em segundos ele entendeu, os veículos estavam parados. Muitos veículos. Uma fila interminável de luzes vermelhas se perdia na brancura turva. Um engarrafamento no meio do nada, em plena tempestade. O carro parou atrás do último da fila. O motor funcionava, o aquecedor soprava ar quente, mas Dmitri já sentia o frio se infiltrando pelo metal e pelo plástico, roubando o calor do ar. Tirou o celular. Nenhum sinal. O GPS mostrava apenas uma tela em branco. Foi quando Zakhar soltou um choro desesperado, alto, exigente, cheio da injustiça que só uma criança sabe expressar. Dmitri virou-se para ele, estendeu a mão e acariciou sua face. Estava fria. Demasiado fria para um bebê dentro de um carro aquecido.
Tudo vai ficar bem, disse, forçando a voz a soar firme, embora a certeza lhe faltasse. O papai vai dar um jeito. Sempre dá. Lá fora a neve dançava em redemoinhos loucos, cobrindo estradas, carros e pessoas com um manto branco e impiedoso. Dmitri observava as luzes traseiras tremeluzentes à frente e pensava, agora eram só eles dois. Zakhar, um ser minúsculo que dependia inteiramente dele, e mais ninguém. Nem mãe nem pai para orientar, para salvar, para dizer o que fazer. Que tipo de pai sou eu se nem consigo alimentar meu próprio filho? O pensamento queimou sua consciência como ferro em brasa. E foi então que Zakhar chorou novamente, dessa vez mais baixo, como se desistisse, como se aceitasse o inevitável. Esse som era mais terrível que qualquer grito. Dmitri soltou o cinto de segurança, saiu de trás do volante e passou para o banco traseiro, ao lado do filho. A fila não se movia havia meia hora. À frente, até onde a neve permitia enxergar, estendia-se uma procissão de carros presos. Luzes vermelhas se apagavam pouco a pouco na tempestade, como esperanças que se esvaíam. O que foi, meu pequeno? O que foi? Sussurrou Dmitri, soltando as presilhas da cadeirinha. Agora o papai vai te esquecer. Quando tirou Zakhar do assento, o coração se contraiu. O menino estava quietinho demais. Não chorava, não gritava, apenas olhava para o pai com um olhar turvo. E isso era mais aterrorizante que qualquer lamentação. Suas mãozinhas, quando Dmitri a segurou, estavam geladas como gelo. Não era drama, não era cinema. Era a vida em sua crueldade simples, uma criança com frio, com fome, silenciosa, e naquele silêncio, uma rendição a um mundo pesado demais para seus ombros frágeis. Dmitri abriu sua jaqueta, apertou o filho contra o peito e os envolveu com o tecido, pele contra pele. Corpo a corpo, o método mais antigo do mundo para aquecer. Homens não choram, dizia seu pai. Homens resolvem problemas. Vamos conseguir, repetia como um mantra. Temos que conseguir. Mas pela primeira vez na vida, as palavras soavam ocas, como um sino de metal batendo no vazio. Zakhar então levantou uma mão e tocou a face do pai. Um gesto demasiado consciente para um bebê de 5 meses, como se fosse o filho a consolar o adulto e não o contrário. Naquele toque, havia um abismo de amor e confiança que cortou a respiração de Dmitri. Me perdoe, sussurrou. Perdoe por eu não estar preparado. Na memória, reviveu aquela noite em que Svetlana lhe dissera que estava grávida. Estavam na cozinha de seu apartamento alugado. Do lado de fora caía a primeira neve daquele ano, precoce e alegre. Os olhos dela brilhavam e ela ria, encostada em seu ombro. Imagina, Dima, teremos uma pessoa. Uma pessoa inteiramente nossa. Na época tudo parecia simples. Ler livros sobre criação de filhos, comprar berços, carrinhos, chocalhos. Como programar. Um algoritmo claro, passos definidos. Mas ninguém havia escrito um manual para momentos como aquele, quando você está sozinho, quando a neve cerceia tudo, e o filho vai ficando quieto em seus braços. O motor funcionava, o aquecedor soprava ar quente, mas o combustível no tanque diminuía em um ritmo alarmante. Dmitri olhou para o marcador, menos de um quarto. Em marcha lenta duraria no máximo 2 horas. Esticou a mão até o celular, ainda sem sinal. Descou o número da mãe, depois o da emergência. Silêncio. O papai vai te contar uma história, começou, balançando Zakhar suavemente. Era sobre um menininho que se perdeu na floresta. Dmitri engasgou. Que idiotice era aquela? Não podia contar uma história assim agora. Recomeçou. Era uma vez um ursinho chamado Zakhar. E ele tinha um papai urso muito forte e corajoso. A voz falhou. Forte. Corajoso. Olhou pela janela. A neve colava no vidro, transformando o mundo lá fora em um vazio branco. O calor da ventoinha já não chegava aos bancos de trás. Do lado de fora, uma sombra passou ou alguém caminhava ao longo da fila de carros, curvado contra o vento. Dmitri bateu no vidro, mas a figura seguiu adiante sem percebê-lo. Zakhar se contorceu de repente e tossiu, um som seco, rasgante, como o último suspiro de quem congela. Dmitri gelou de terror. Não era uma tosse comum. Era o som que um corpo em hipotermia faz, fraco, como um fôlego que se esvai. Não, não, murmurou, apertando o filho com mais força, esfregando suas costinhas através das roupas. Segura firme, meu filho. Segura firme. O medo o invadia em ondas, escuro, ancestral. Não o medo por si mesmo, mas por aquele pedaço de si que carregava nos braços, por seu futuro, por uma vida frágil que lhe fora confiada sem aviso. O combustível acabou de repente. O motor engasgou uma última vez e calou. O aquecedor parou de zumbir, e o silêncio desabou sobre eles como uma lápide. 1 segundo. 2, 3, e o frio começou a se infiltrar no carro, como se só esperasse por aquele momento.
Dmitri permaneceu imóvel, abraçando o filho, enquanto pensamentos estranhos lhe vinham à mente. Lembrou-se de como aprendeu a programar linha após linha, algoritmo após algoritmo. Do pai mostrando-lhe as constelações em uma noite quente de verão. Da mãe que nunca saberia que se tornará avó. De Svetlana que talvez, naquele exato instante, olhasse para a mesma neve e pensasse: em quê? Neles? Ou já havia virado a página, começado uma nova vida? Zakhar ficou completamente quieto. E aquele silêncio era mais aterrorizante que qualquer pesadelo. Não ouse, disse Dmitri de repente, a voz rouca. Não ouse desistir. Abriu a jaqueta, o suéter, e pressionou o filho contra o peito nu, pele contra pele, como fazem com os prematuros nas maternidades. Zakhar estremeceu ao contato com o calor e mexeu-se fracamente. Isso aí! Exalou Dmitri. Isso, meu filho. O carro esfriava a cada minuto. O gelo começou a se formar nas janelas por dentro, desenhando padrões intricados, bonitos e implacáveis. Dmitri olhava para aqueles cristais, e uma única ideia martelava em sua cabeça, simples até doer. Meu Deus, eu sou programador. Resolvo problemas complexos. E aqui estava a tarefa mais básica de todas, alimentar. Alimentar um filho, e eu não consigo. Do lado de fora, a nevasca havia se transformado em uma parede branca, impenetrável e surda. Parecia que o mundo inteiro desaparecera, deixando apenas aquele carro, aquele homem, aquela criança, um pequeno fragmento de vida em meio a um oceano de frio e indiferença. Os dedos de Dmitri já não obedeciam, os pensamentos se embaralhavam. Ele sabia que se fechasse os olhos por um segundo, adormeceria. E dormir, agora, era proibido. Não pode. Não pode. Sabe, disse a Zakhar, forçando as palavras a saírem, como se o som da própria voz pudesse mantê-lo acordado, em movimento, vivo, quando eu tinha 10 anos. Sonhava em ser astronauta. Cheguei a pedir um telescópio aos meus pais. Mas aí me apaixonei por computadores. Riou um som seco, quase estranho. Bobagem, não é? Poderia estar voando entre as estrelas, e em vez disso fico em casa, escrevendo códigos. Falava sem parar, agarrando-se às palavras como a um salva-vidas. Contou sobre a infância, sobre os pais, sobre o primeiro amor, sobre como conhecer a Svetlana. Ela trabalhava em uma cafeteria em frente ao seu escritório. Falou sobre os sonhos que teciam juntos, sobre como escolheram o nome do filho, sobre as discussões bobas. Será astronauta? Médico? Músico? Eu só queria que você fosse o que quisesse, sussurrou, a voz quebrando. Astronauta, padeiro, o que fosse. Desde que fosse feliz, desde que fosse. Zakhar tossiu novamente, mas dessa vez foi diferente. Seu corpinho se arqueou e então, ó milagre! Ele chorou. Um choro fraco, entrecortado, mas era vida. Era luta. E de repente, como um clarão, Dmitri entendeu o que precisava fazer. Devia ter entendido 1 hora atrás, mas o medo e a confusão haviam nublado sua mente. Não podemos esperar, disse em voz alta, mais para si mesmo do que para o filho. Precisamos de ajuda. Com mãos trêmulas, envolveu Zakhar no cobertor, depois na própria jaqueta, ficando apenas com um suéter fino. Aperitou o pequeno embrulho contra o peito, respirou fundo e abriu a porta do carro. O vento o golpeou como um soco. O ar gelado encheu seus pulmões de agulhas de neve. A tempestade uivava ao redor, como uma criatura viva e enfurecida. Dmitri deu o primeiro passo, protegendo o filho com o próprio corpo. E naquele momento ele não era mais um programador, nem um marido abandonado, nem um pai perdido. Era apenas um homem que se recusava a desistir. A nevasca o atingiu com a fúria de uma mulher traída. Ele se curvou, abrigando com o corpo o embrulho precioso, seu mundo, seu universo, envolvido em tecido e jaqueta. A neve colava nos cílios, entrava pela garganta, crava-se na pele como lâminas de gelo. O primeiro passo foi uma batalha, o segundo, uma agonia. O vento empurrava seu peito, como se dissesse, volte. Desista. Reconheça a derrota. Mas lá no fundo, em algum canto da consciência, uma ideia pulsava, clara e simples como um batimento cardíaco, em frente. Só em frente. Através do branco espesso, surgiram os contornos de um carro próximo. Dmitri bateu na janela, 2 vezes. O vidro desceu lentamente, liberando uma nuvem de ar quente. Ajudem! Exalou mostrando o embrulho. É um bebê. Estamos congelando. Dentro do carro, um homem de meia-idade com olheiras fundas olhava para ele. Havia uma mistura de espanto e compaixão em sua voz. Meu Deus, com um recém-nascido nesse tempo? Eu ajudaria, irmão, mas meu aquecedor mal funciona. E não tenho espaço, explicou enquanto, ao fundo, uma mulher apertava contra si uma menina de uns 5 anos. Nos olhos dela, Dmitri viu piedade, mas também medo, não por si mesma, mas pela própria filha.
Entendo, assentiu Dmitri, sentindo a dor surda do não ecoar sob as costelas. Não era raiva, apenas a certeza de que cada recusa o aproximava do limite onde só restaria rezar. Seguiu adiante. Na máquina seguinte, uma caminhonete velha, uma senhora idosa abaixou o vidro. Ele repetiu o pedido, a voz já rouca. Meu querido, balançou a cabeça a mulher, minha aquecedora quebrou. Estou enfaixada em cobertores e mesmo assim congelo. Apontou para a frente. Tente naquela carreta. Lá tem homens experientes com aquecimento bom. Mais um não. Mais um passo na tempestade. À distância, o vulto de um caminhão surgiu, imenso como um monstro pré-histórico entre os carros menores. Dmitri avançou, afundando na neve até os joelhos. Os pés estavam encharcados, os dedos dormentes, mas o embrulho contra o peito seguia sendo seu único porto naquele caos branco. Zakhar não chorava mais, apenas tremia de vez em quando, e cada um daqueles espasmos era uma facada no coração do pai. Aguenta, filho! Sussurrou Dmitri, os lábios quase paralisados. Só mais um pouco. Chegou a carreta, bateu na porta. Nenhuma reação. Bateu novamente com mais força. Silêncio. O desespero o engoliu. Esqueceu a cautela, a educação, e socou a porta com um punho. Ela se abriu de repente. O que é essa barulheira? Rugiu uma voz áspera. Uma figura grande encheu a entrada. O que você quer? Dmitri não respondeu. Abriu a jaqueta, revelando o rostinho pálido e imóvel de Zakhar. Algo estremeceu nos olhos do motorista. Um homem de uns 50 anos, com o rosto curtido como casca de carvalho. As rugas na testa se suavizaram. Em seu olhar, Dmitri viu um lampejo, algo que contra todas as expectativas, acendeu uma faísca de esperança. Pare, disse o homem e sua voz, de repente, perdeu a aspereza. Vou acordar todo mundo. Ele saltou da cabine com uma agilidade surpreendente para seu porte, jogou um casaco nos ombros e virou-se para Dmitri. Fedor Ivanovitch apresentou-se simples. Entra. Lá dentro está quente. Dentro da cabine, o calor era quase físico, como um abraço. Dmitri afundou no banco, permitindo-se, pela primeira vez em horas, relaxar. Desembrulhou Zakhar com cuidado e o coração doeu. O menino estava tão pálido, tão quieto. Pelo vidro, viu Fedor Ivanovitch caminhando ao longo da fila de carros, batendo nas janelas. Gente, tem um bebê congelando. Quem puder ajudar? E então aconteceu algo em que Dmitri já não acreditava mais. Um milagre. Não daqueles de cinema, com efeitos especiais e trilha sonora épica, mas um milagre humano simples. Portas se abriram. Pessoas saíram enfaixadas em casacos, com os rostos marcados pelo frio, mas com algo nas mãos. Uma mulher de gorro tricotado trouxe uma garrafa térmica com chá quente. Um homem de jaqueta camuflada entregou um cobertor de lã. Um casal idoso ofereceu um pote de mel com limão. Um jovem em moletom esportivo deu seu próprio casaco de penas. Tenho uma blusa térmica por baixo. Vou aguentar. Que o pequeno fique com ele. Ninguém perguntou por que um bebê estava na estrada durante uma nevasca. Ninguém fez sermões, não julgaram que tipo de pai era Dmitri. Simplesmente fizeram o que achavam certo. Deram o que podiam dar, não por obrigação, não para se exibir, mas porque não havia outra opção. Naqueles gestos pequenos havia a essência daquilo que se fala tanto, mas se compreende tão pouco: humanidade. Não em discursos inflamados, não em posts virtuais cheios de empatia performática, mas em uma mão estendida, em um par de meias quentes que não se hesita em doar para um filho alheio. Fedor Ivanovitch voltou para a cabine, trazendo consigo o cheiro de neve e de bondade estranha. Entregou a Dmitri um saco com roupas. Aqui, vista o menino. Vou esquentar o chá. Juntos cuidaram de Zakhar, e pouco a pouco um rubor tímido voltou às bochechas do bebê. Dmitri notou como as mãos grandes e calejadas de Fedor Ivanovitch se moviam com uma delicadeza inesperada ao ajudar a enrolar o pequeno. Você tem filhos? Perguntou sem conseguir segurar a curiosidade. Algo pesado passou pelo olhar do motorista. Uma filha respondeu, curto. Irina. Naqueles poucos palavras, Dmitri sentiu uma história longa, dolorida, mas não insistiu. Há feridas que é melhor não cutucar. E como vai alimentá-lo? Perguntou Fedor Ivanovitch de repente. Dmitri congelou. O calor era bom, mas Zakhar precisava de comida. Sem isso, tudo seria em vão. O desespero subiu pela garganta de Dmitri novamente. Ele engasgou com a palavra mistura e lembrou-se de que tinha acabado na noite anterior. Fedor Ivanovitch apenas assentiu, como se entendesse tudo sem precisar de explicações. Depois puxou o casaco com firmeza. Vamos, tenho uma ideia. Saíram juntos para a tempestade. Agora eram dois contra o vento cortante. Fedor Ivanovitch ia à frente,
abrindo caminho com seu corpo robusto, como um escudo vivo entre Dmitri e o frio que ameaçava roubar o pouco de calor que ainda restava em Zakhar. Entre os carros parados na estrada, um par de faróis brilhava fracamente no meio da nevasca. Era um SUV pequeno, quase engolido pela neve. Fedor Ivanovich não hesitou, caminhou até ele e bateu na janela. O vidro desceu, revelando o rosto de uma mulher jovem com olhos alertas e cansados. Uma mãe, pensou Dmitri instantaneamente. Helena, começou Fedor Ivanovich sem rodeios. A situação é a seguinte: um homem com um bebê. Estão congelando. O seu ainda está na mamadeira, não está? Os olhos de Helena saltaram de Fedor para Dmitri, depois para o embrulho em seus braços. Algo mudou em seu olhar, não era piedade, mas um reconhecimento profundo, daquele tipo que só outra mãe poderia ter. Ela abriu a porta sem mais perguntas. Entrem logo. Vou alimentar o seu. Sem hesitação, sem desconfiança. O instinto materno não conhece fronteiras de sangue, não divide crianças entre minhas e alheias. Dentro do carro, o ar era quente e cheirava a leite. No banco traseiro, em uma cadeirinha, dormia um bebê um pouco maior que Zakhar. Helena acendeu a luz interna, abriu a luva e tirou uma mamadeira de um termo. Seus movimentos eram precisos, automáticos, os de quem já trocou fraldas às 3 da manhã e aquietou choros de cólica. Me dê-lhe aqui, pediu, estendendo as mãos. Dmitri entregou Zakhar com cuidado, e algo dentro dele se partiu, não de medo, mas de uma confiança que não sentia desde a última vez que acreditou em alguém. Desde a nota no refrigerador. Desculpe, não consigo. Helena, enquanto isso, preparava a mamadeira com uma habilidade que só a prática constante poderia dar. Água morna, medida exata, agitação suave. Tudo no tempo certo. Chegaram na hora, comentou, enquanto Zakhar, sentindo o bico, começou a sugar com avidez. Acabei de fazer uma nova. O Kirill está experimentando uma marca diferente e não gostou. Dmitri observava atordoado, enquanto uma estranha alimentava seu filho com uma naturalidade que fazia parecer que eles se conheciam há anos. Que aquilo era apenas mais um dia comum, e não um milagre em meio ao caos. Obrigado, foi tudo o que conseguiu dizer. Obrigado. Helena sorriu pela primeira vez desde que se conheceram. Um sorriso que iluminou seu rosto cansado, e de repente, a tornou lindamente humana. Não há de que, respondeu, como se fosse óbvio. Amanhã você ajudaria outro, se pudesse. Aquelas palavras carregavam uma fé nos outros que Dmitri havia perdido faz tempo. A fé de que o mundo não se resumia a abandonos, de que às vezes estranhos se tornam mais próximos que a própria família, de que até na pior tempestade é possível encontrar calor. Fedor Ivanovich observava a cena do lado de fora, encostado na porta do carro. Seus olhos, geralmente duros, brilhavam com algo que se aproximava de ternura. É assim, murmurou quase para si mesmo. É assim que as pessoas sobrevivem. Juntas. E então, como se o universo quisesse confirmar suas palavras, Zakhar sorriu. Sua primeira risada daquele dia interminável. Um pequeno milagre no meio da tempestade. O silêncio pode ser muitas coisas. Pode ser o silêncio do abandono, pesado e opressivo, que lateja nas têmporas. Pode ser o silêncio do medo, quando qualquer som parece capaz de desmoronar o mundo. Mas havia também aquele silêncio frágil e precioso como o primeiro gelo no rio. O silêncio da confiança. As crianças dormiam. Kirill em sua cadeirinha e Zakhar saciado nos braços de Helena, com um leve vestígio de leite no canto da boca. Do lado de fora, a tempestade ainda uivava, transformando o mundo em um deserto branco. Mas ali dentro daquele carro reinava uma calma estranha. Um refúgio no olho do furacão. Fedor Ivanovich havia voltado para sua caminhoneira, prometendo retornar em 1 hora para verificar como estavam. Agora Dmitri e Helena estavam sozinhos, dois estranhos unidos por um fio invisível de dor e solidariedade. Dormindo, sussurrou Helena, ajustando o cobertor em torno de Zakhar. O meu nessa idade era assim também, inquieto. Não dormia muito. Ele também não costuma, respondeu Dmitri com um nó na garganta. Acho que hoje cansou de lutar contra o frio. As mãos dela, seguindo o contorno do rostinho do bebê, pareciam tão naturais, tão certas que doía. Como quando a memória do corpo reconhece a forma de algo que se perdeu há muito. Há quanto tempo você está sozinho? Perguntou Helena baixinho sem olhar para ele, como se temesse quebrar a fragilidade daquele momento. Dmitri estremeceu. Ninguém havia lhe feito essa pergunta tão diretamente. Todos dançavam em torno do assunto, como se evitassem uma rachadura no asfalto. 1 mês, respondeu, também em voz baixa. Menos 1 semana. Ela assentiu, com um gesto que valia mais que 1000 palavras. Um assentimento de quem entende. E você? Agora era a vez dele perguntar.
Helena olhou para a tempestade do lado de fora, e algo passou por seus olhos, aquela mesma dor que Dmitri via no espelho todas as manhãs. 8 meses e 3 semanas, disse com a precisão exata de quem conta o tempo desde que foi deixado para trás. O mesmo tempo que o Kirill tem. Ela falou sem drama, como se estivesse informando a previsão do tempo. Mas naquela simplicidade havia um abismo de coisas não ditas. A minha pelo menos esperou ele nascer, murmurou Dmitri, surpreso com a própria calma ao falar do que até ontem era insuportável. A Svetlana tentou de verdade. Só não conseguiu. O meu nem tentou. Helena riu sem alegria, um riso seco. O Anton disse, criança não é para mim, como se estivesse devolvendo um produto com defeito. Como se tivesse comprado uma TV e não gostado da cor. Ficaram em silêncio. Lá fora, o vento arremessava neve contra os vidros, criando a ilusão de um casulo protegido do mundo lá fora. Dentro daquele espaço apertado, era possível dizer coisas que normalmente ficavam engasgadas. Sabe, Helena falou de repente, acariciando a face de Zakhar. Às vezes acordo no meio da noite e penso, e se eu não der conta? E se um dia as forças acabarem? O que será dele? Sua voz não tremia, mas Dmitri viu quando ela mordeu o lábio. Um gesto tão familiar, tão humano. Aquele gesto com que se segurou não lágrimas, mas oceanos. Eu penso todos os dias em que tipo de pai sou, confessou ele, como se exalasse um suspiro longo demais. Esqueci até de comprar a mistura. Se não fosse eu hoje, se não fosse alguém ontem, se não fosse outra pessoa amanhã. Helena o interrompeu, passando Zakhar de volta para ele. Era assim que se vivia. Dmitri recebeu o filho com cuidado, e por um instante suas mãos se tocaram um contato breve, quase acidental. Mas naquele toque havia mais entendimento que em horas de conversa. Sou historiadora, disse Helena de repente, tirando um termo da bolsa. Trabalhava em um museu. Tinha tantos planos, suspirou. Agora, meu maior feito é conseguir 15 minutos de silêncio enquanto ele dorme e eu tomo um chá. Quer? Dmitri aceitou o copo plástico com chá quente. O vapor subia embaçando os vidros como se criasse uma barreira extra contra o mundo lá fora. Sou programador, respondeu. Home office. Achava que era sorte. Podia ficar com o filho e trabalhar. Ri sem graça. Na prática, é como um hamster na roda. Ora ele chora, ora o cliente liga. Nunca dou conta de nada direito. Nem do meu filho, nem dos prazos. Nem de mim mesmo. Nem do sono, completou Helena com um sorriso cansado. Nem de nada. Bebiam o chá, observando a tempestade perder força, como um animal feroz que finalmente se cansa. A nevasca agora era apenas um murmúrio, um velho cansado em vez de uma fera. Seus pais ajudam? Perguntou ela. Dmitri balançou a cabeça. Meu pai morreu há 3 anos. Minha mãe mora em outra cidade. Não somos muito próximos. Helena sentiu, como se já soubesse a resposta. A minha vem às vezes, mas tem a vida dela, e a saúde já não é a mesma. Hesitou. Com meu pai, não nos falamos desde que me separei do primeiro marido, continuou Helena, os dedos apertando levemente a xícara já fria. Ele é daqueles homens antigos, dos que veem o divórcio como traição. Não foi nem preciso esperar uma palavra de Anton. Ela encolheu os ombros como se falasse do tempo. Era uma união de fato, como dizem hoje. Relações livres. Tão livres que ele se foi livremente quando a liberdade acabou para mim. Não havia amargura em sua voz, apenas um cansaço antigo, como quem aceita a chuva depois de anos esperando o sol. Dmitri sentiu de repente o desejo de tomar sua mão, não por piedade, mas por algo mais profundo, como um gesto de reconhecimento. Vejo sua dor. Conheço seu gosto. Era aquele impulso humano que precede as palavras, que nasce antes mesmo da compaixão. O pior, disse ele baixinho, como se temesse acordar os próprios pensamentos, é quando você acorda à noite pelo silêncio. Quando está tão acostumado a se levantar a cada barulho que a quietude soa errada, e corre até o berço só para checar se ainda respira. Helena ergueu a cabeça de repente, os olhos encontrando os dele com uma intensidade que doía. Uma faca de reconhecimento. Você também? Sussurrou. Pensei que fosse só comigo. Aquelas 3 palavras carregavam tanto alívio, tanta proximidade inesperada, que a muralha que Dmitri vinha construindo há meses começou a rachar. Como gelo sob o peso de algo quente demais para ser ignorado. Fico pensando, continuou ele, sem desviar o olhar, os dedos ainda envoltos no calor do corpo do filho, no que a santa e eu poderíamos ter feito diferente. Como não vi que ela estava no limite? 3 meses de depressão pós-parto, e eu só esperava que passasse sozinho, que ela desse conta. Mas não deu. Zakhar mexeu-se em seus braços, e Dmitri começou a balançá-lo automaticamente, movimentos suaves, quase imperceptíveis.
como se o corpo soubesse o que fazer antes mesmo que a mente ordenasse. Eu também fico pensando, respondeu Helena, os olhos fixos no filho adormecido. Como vou explicar ao Queril, quando ele perguntar pelo pai? Direi a verdade? Seu pai decidiu que família era difícil demais para ele. Ou inventarei alguma história heroica? Queril, como se ouvisse o nome, resmungou no sono. Helena virou-se para ele e pousou a mão em seu peito pequeno, e o menino se aquietou, como se o toque da mãe fosse um feitiço que funcionava até através dos sonhos. Às vezes fico só olhando para ele, continuou ela, sem se virar, a voz tão baixa que parecia mais um pensamento falado em voz alta. E vem uma onda de amor tão grande que dói respirar. Um minuto depois, um medo tão forte que as pernas fraquejam. Como pode caber tudo isso num só coração? Como pode doer tanto e ser tão feliz ao mesmo tempo? Como pode, retomou Dmitri, como se pegasse o fio de uma conversa que já durava anos, você se sentir tão forte e tão impotente no mesmo segundo? Falavam baixo para não perturbar o sono dos filhos. As palavras fluíam entre eles como um riacho depois de uma seca longa demais, ávido, inevitável, levando embora o peso que carregavam. Falavam dos pesadelos noturnos quando sonham que a criança some. Da culpa constante e esgotante àquela sensação de que nada é suficiente, de que tudo poderia ser feito melhor, mais rápido, de outro jeito. De como é difícil admitir, até para os mais próximos que não estão dando conta. Que às vezes dá vontade de sentar no chão e chorar, mas não podem. Porque se caírem não haverá ninguém para ampará-los. Esses medos não se falam em voz alta. Escondem-se atrás de sorrisos nas fotos das redes sociais, atrás de frases prontas. Tudo bem, estamos nos virando. Vergonha-se deles como se fossem fraqueza. Mas ali, naquele espaço apertado da cabine, cercados pela prisão de neve, os medos finalmente ganhavam voz. E ao serem ditos, encolhiam-se, como monstros arrastados debaixo da cama para a luz do dia. Sabe o que é mais estranho? Dmitri sorriu, olhando para Zakhar adormecido. Não trocaria isso por nada. Nem pela liberdade de antes, nem pelas noites de sono. Por nada. Eu também, respondeu Helena simples. E naquele também havia mais do que um acordo. Havia o reconhecimento de alguém que caminha pela mesma estrada, que conhece cada curva e cada buraco do caminho. Alguém bateu na janela. Fyodor Ivanovich, como prometera, voltará para checar como estavam. Mas eles demoraram a abrir a porta, prolongando aquele momento de intimidade inesperada, aquela confissão sem culpa. Algo nasceu entre eles, não amor, não, era cedo demais para isso. Mas um entendimento, aquele que só surge da dor compartilhada e da alegria que, apesar de tudo, insiste em brotar. Algo mais profundo que paixão, mais resistente que romance. As crianças dormiam, respirando em uníssono, como se seus coraçõezinhos tivessem encontrado o mesmo ritmo. E os adultos se olhavam, não como estranhos, mas como espelhos, não dos rostos, mas das almas. O silêncio os acordou. Não eram os sons, era a ausência deles. A tempestade se calara como se tivesse falado tudo o que precisava naquela noite, chorado tudo o que havia para chorar. Através dos vidros embaçados, uma luz estranha se infiltrava. Não o amarelo dos postes, nem o cinza de uma manhã de inverno, mas algo novo, cristalino, como se o mundo tivesse sido derretido e moldado de outro jeito enquanto dormiam. Helena acordou primeiro, o pescoço dormente e o braço formigando sob o peso de Queril, o inventário matinal da maternidade. Olhou para o banco ao lado, onde Dmitri segurava Zakhar com aquela cuidadosa firmeza que só os pais têm, como se até no sono mais profundo o corpo lembrasse sua missão. Proteger. Dima, chamou ela, tocando-lhe o ombro com suavidade. Ele estremeceu, apertou o filho instintivamente contra o peito e só então abriu os olhos, turvos de sono e preocupação. A tempestade passou, disse Helena, inclinando a cabeça para a janela. Olharam para a manhã que nascia com a mesma mistura de desconfiança e esperança com que se olha para um milagre. A neve cobria tudo em branco, transformando a estrada cinzenta numa trilha de conto de fadas. O céu inchar-se de luz, prometendo um dia claro e gelado depois da noite de caos. Dmitri esticou-se com cuidado, tentando não acordar Zakhar. Que horas são? Perguntou, a voz rouca. Quase 8, respondeu Helena, checando o celular. Olha, virou a tela para ele. 4 barrinhas de sinal no lugar do vazio de ontem. Uma pequena vitória da civilização sobre a natureza. Lá fora, ouviu-se o ronco de motores. Um grande soprador de neve, pesado e lento, abria caminho pela beira da estrada, limpando a pista. Atrás dele, um guincho laranja avançava, como uma fatia de bergamota sobre a toalha branca da neve. Os socorristas haviam chegado. Dmitri tentou sorrir, mas saiu mais uma careta de alívio.
Um homem do MCHS passou batendo nas janelas, dando instruções aos motoristas. Os carros à frente começaram a acordar, faróis acendendo, vapor saindo dos canos de escape. Ontem foi assustador, disse Helena de repente, observando Kirill respirar com concentração no sono. Agora só dá uma tristeza esquisita. Quase como se fosse errado, não é? Dmitri assentiu. Ele entendia aquele sentimento, o que vem depois da prova, quando o medo se vai e o que resta é a despedida inevitável, daqueles que te viram sem máscaras. A porta se abriu de repente, deixando entrar uma lufada de ar gelado. Fyodor Ivanovich estava ali, as bochechas vermelhas de frio, o bigode coberto de geada, mas os olhos, como se a tempestade tivesse levado embora algo escuro que há muito o impedia de respirar fundo. Vivos, hein? Perguntou sorrindo por baixo do bigode. A estrada já tá sendo limpa, logo a gente segue. Eu trouxe uma coisa para vocês. Estendeu um pacote a Dmitri. Os motoristas juntaram um pouco de comida, cada um deu o que pôde. Dá para segurar até chegarem em casa. Dmitri pegou o pacote e algo apertou sua garganta. Não conseguiu falar, não conseguiu agradecer como deveria. Só assentiu, olhando para aqueles olhos desbotados por tantas estradas, onde se lia uma sabedoria simples, daquelas que não vem dos livros. As crianças acordaram quase ao mesmo tempo, como se tivessem combinado. Não choraram, apenas abriram os olhos e olharam para os adultos com um sono tranquilo, como se soubessem que depois da noite, sempre vem o dia. Os dois pequenos observavam o mundo com o espanto que só a infância conhece, testemunhas silenciosas dos medos adultos e da coragem que às vezes nasce justamente deles. Bom, é hora de arrumar tudo, disse Helena, já em movimento, tirando lenços umedecidos, mamadeiras e fraldas da bolsa. Aquele arsenal portátil da maternidade que parece caber em qualquer espaço, mas ocupa o coração inteiro. Logo a gente vai. Enquanto se preparavam, do lado de fora passou o primeiro carro liberado do congestionamento. Depois, um segundo. Um terceiro. A fila de veículos começou a se mover, lenta como um pesadelo que se dissolve ao acordar, deixando para trás só o alívio de saber que era apenas isso, um pesadelo. Fyodor Ivanovich ajudou Dmitri a levar as coisas para o carro, já aquecido e livre da neve. Depois, chamou-o para um canto, como se quisesse dizer algo que não era para ouvidos femininos. Não se percam, moços, falou baixo, olhando para um ponto além das cabeças deles, como se as palavras fossem dirigidas também a alguém invisível. Encontros assim não são por acaso. Quando a tempestade da vida gira sem piedade, as pessoas não se cruzam à toa. Dmitri queria perguntar o que ele queria dizer com aquilo, mas Fyodor Ivanovich de repente, tirou o telefone do bolso interno do casaco. Olhou para a tela com uma mistura de determinação e medo, aquele mesmo medo que precede um mergulho em águas geladas. Respirou fundo e tocou no número. Irika, disse na linha, e sua voz, sempre firme, de repente perdeu toda a aspereza acumulada pelos anos. Sou eu. Sim, eu sei que faz tempo. Perdoa este velho tolo. Estou voltando para casa. Chega desse frio entre a gente. Escutou a resposta, e seu rosto foi se transformando, derretendo como neve sob o sol da primavera. Algo muito íntimo, quase sagrado, acontecia ali, diante dos olhos deles. Uma reconciliação complexa. Um longo caminho de volta que começava com um simples toque no visor do telefone. Quando desligou, guardou o aparelho e olhou para Dmitri e Helena com um brilho nos olhos tão claro, tão quase infantil, que deixou os dois sem jeito. Vocês me ensinaram muita coisa ontem, disse ele, simples, enquanto os observava com os meninos nos braços. Entendi que na velhice o orgulho parece valer mais que o próprio sangue. Mas isso está errado. A vida é curta para esses luxos. Helena engoliu em seco, lembrando-se da conversa da noite anterior sobre seu próprio pai. Segurou o braço de Fyodor Ivanovich, um gesto íntimo, quase infantil. Ele assentiu, como se adivinhasse o pensamento dela. Briguei com a filha. 5 anos sem nos falarmos, explicou, e seu olhar deslizou para os meninos. Eu sempre achei que família é para toda a vida. Ela deixou o marido e eu não entendi na época. Mas agora. Fez um gesto na direção das crianças. Agora entendo. Às vezes é melhor assim, principalmente quando há uma criança no meio. Chegou a hora de se despedir. Trocaram números de telefone com uma timidez de adolescentes após o primeiro encontro. Dmitri anotou o de Helena como Helena da Nevasca, e ela registrou o dele como Dima Zakhar. Pequenas anotações como âncoras para não se perderem quando a rotina com seu trabalho, suas contas, sua correria, voltasse a engoli-los. Fyodor Ivanovich apertou a mão de Dmitri com firmeza, mas com uma ternura inesperada, daquelas que às vezes escapam nos gestos dos homens mais duros. Liga se precisar, disse.
Tenho netos crescendo, então sempre tem comida de bebê sobrando. Netos? Dmitri surpreendeu-se. Você não perguntou, eu não falei, sorriu o velho. 3 valentes com a Irika. O mais velho faz 10 anos em breve. 5 anos sem vê-los. Balançou a cabeça. Bobagem minha. Orgulho. Chega. Helena o abraçou com uma naturalidade que só se tem com quem já é família há muito tempo. Ele hesitou por um instante, como se temesse quebrar algo frágil, mas depois retribuiu o abraço cuidadoso. Cuide-se, filha, murmurou, e seu olhar deslizou para o menino. E do seu garotinho também. Sentaram-se nos carros prontos para seguir viagem. Mas algo se retinham, algo não dito, não chorado daquele laço que nasce quando pessoas compartilham o mesmo medo e a mesma esperança. A nevasca havia passado, a estrada estava livre e ainda assim eles demoravam, como quem hesita antes de uma curva, sem saber o que há além dela. Não parecia o fim de um encontro casual, mas o começo de algo maior. Então, no impulso que não veio da razão, Dmitri abaixou o vidro da janela e gritou para Helena, que já se acomodava ao volante. Que tal a gente se encontrar? De propósito dessa vez. Sem nevasca. Ela se virou, e em seus olhos passou algo que aqueceu o peito dele, apertando-o ao mesmo tempo. Que tal? Respondeu. Acho que nossos meninos têm muito o que conversar. Seu riso, súbito e jovem, quase esquecido, espalhou-se no ar gelado como um bando de pássaros que decolam de uma só vez. E de repente ficou claro. Aquilo que havia acontecido naquela noite, o cruzamento de medos e esperanças, as madrugadas em claro e as canções de ninar, não desapareceria com o amanhecer. À frente a estrada estava desobstruída, aberta. À frente estava a vida, não perfeita, difícil, mas real. E o que havia começado como um abrigo contra o frio poderia se tornar aquele calor que não deixa congelar nem na mais cruel das tempestades. Às vezes irritavam-se com o riso sincronizado dos dois, como se contassem um para o outro as piadas mais engraçadas do mundo. Do que estão falando, filósofos? Perguntou Helena, virando-se para as crianças. Bubiba respondeu Kirill sério, e ambos explodiram em gargalhadas. Argumento sólido, sorriu Dmitri. Não se discute. Há um ano eles vinham assim, aos fins de semana ora ao zoológico, ora ao teatro infantil, ora simplesmente a um parque nos arredores. Redescobriam o mundo em 4, através dos olhos das crianças, como se tudo fosse novo. Às vezes, Helena ficava na casa de Dmitri à noite, na sala de hóspedes, sem insinuações ou expectativas. Às vezes, era ele quem dormia no sofá dela, quando as conversas se estendiam até tarde. Seu vínculo havia nascido de uma dor compartilhada, mas se sustentava em algo maior, uma compreensão silenciosa, piadas internas que só eles entendiam, a habilidade de estar perto sem exigir mais do que o outro podia dar. Dmitri freou na beira da estrada, exatamente no ponto onde, um ano antes, a nevascada os havia surpreendido. O lugar era comum, apenas uma curva no caminho, um campo coberto de neve atrás. Nada de extraordinário para um viajante casual, mas para eles ali era um marco, um ponto de partida. Chegamos, disse Dmitri, desligando o motor. Reconhece? Helena sentiu, observando a paisagem invernal além do vidro. Da última vez a tinham visto através do véu da tempestade, do medo e do desespero. Agora tudo parecia diferente, mais calmo, mais claro, cheio de promessas. Foi aqui que tudo começou, murmurou Dmitri, sem tirar os olhos do perfil dela. Há um ano. Ou talvez não tenha começado, mas continuado, respondeu Helena, e em sua voz ecoava aquela sabedoria que só as provações e as perdas são capazes de ensinar. Talvez sempre tivéssemos ido um ao encontro do outro, só não sabíamos. Lá fora, a neve começou a cair, não com a fúria do ano passado, mas suave, pensativa. Os flocos dançavam na luz dos faróis como estrelinhas minúsculas, arrancadas do céu por um vento invisível. Dmitri tirou do bolso uma caixinha pequena, gaste pelo uso, como se a carregasse há muito tempo sem se decidir. Olhou para ela como se a visse pela primeira vez. Depois, abriu. Dentro, um anel não extravagante nem com pedras imensas. Simples de prata com um discreto desenho na borda, daqueles que se usam a vida inteira sem nunca tirar. Lena. Sua voz ficou rouca, como naquela noite de tempestade, quando o medo apertava a garganta. Case-se comigo de verdade. Ela olhou para o anel, e em seus olhos brilhavam os flocos de neve. Ou talvez fossem lágrimas não derramadas. Dima disse por fim, com um sorriso tranquilo. Mas nós já não somos uma família? E naquela pergunta estava a resposta mais certa de todas. As crianças no banco de trás irromperam em risadas, como se tivessem entendido algo importante, inacessível aos adultos.
Seu riso puro encheu o carro, dissolvendo os últimos vestígios de dúvidas, medos e desconfianças, aqueles que a vida sabe tirar, mas também sabe devolver de formas inesperadas. Dmitri colocou o anel em seu dedo fino, com uma pequena cicatriz na base. De onde será que veio? Ele teria que perguntar. Tinham a vida toda pela frente para essas perguntas. O metal brilhou à luz do painel como se capturasse um reflexo de seu futuro compartilhado. Sabe, ainda me lembro de como estávamos aqui no ano passado, disse Dmitri. Achei que fosse o fim, que eu e Zakhar congelaríamos. Mas era só o começo. Helena pegou sua mão, agora não apenas pelo anel, mas por aquele ano de vida em comum, de cuidados compartilhados, de amor por dois meninos que se tornaram irmãos sem laços de sangue. A vida é mais sábia do que nós, sussurrou. Às vezes é preciso se perder para encontrar o caminho de casa. A neve caía mais densa, cobrindo a terra com um manto branco. Mas agora não era uma inimiga, e sim uma aliada, aquela que um ano antes havia unido seus destinos. Aquela que lhes dera uma lição. Às vezes é preciso perder tudo para encontrar o essencial. Dmitri ligou o motor e o carro seguiu em frente, deixando marcas na neve à beira da estrada. 2 rastrozinhos que logo seriam apagados. Mas isso não importava. O que importava era a marca que aquele encontro havia deixado em suas almas, uma que nenhuma nevascada poderia apagar. Seguiam para casa, onde uma nova vida os esperava, tecida de 2 solidões, de 2 histórias, de 2 corações partidos que, ao se unirem, tornaram-se mais fortes do que antes. E lá fora a neve dançava leve, quase sem peso. Não mais um muro de desespero, mas uma bênção suave do céu. No espelho retrovisor, Dmitri via seu filho e o filho de Helena, agora seus filhos em comum. Eles seguiam de mãos dadas. Aqueles meninos pequenos pareciam saber, desde sempre, o que os adultos só aprendiam através da dor e da perda. Juntos é mais quente, juntos não há tanto medo. Juntos é estar em casa. E quando Zakhar de repente pronunciou sua primeira palavra de verdade, mamãe olhando para Helena, e Kirill, não querendo ficar para trás, completou. Papai. Eles entenderam, a nevascada os havia levado exatamente onde deveriam estar. Às vezes o destino nos envia tempestades de neve para que não nos desviemos do caminho. Às vezes, tira para dar mais. E às vezes, une 2 almas perdidas para que encontrem, uma na outra, o caminho de volta para casa.